Queridas irmãs, queridos irmãos, nós podemos fazer 1000 planos para o futuro, nós podemos fazer vários planos para o futuro, nós podemos ter sonhos para o nosso futuro. E é bom que a gente tenha e faça esses planos. Por quê? Porque assim a vida se desenvolve, assim nós deixamos alguma coisa aqui. Mas nada desses planos, nada desses sonhos é certo. Nada. A única coisa certa que nós temos marcado no futuro é o fenômeno que muitos já vivenciaram e que nós damos o nome infeliz de morte. Essa é a única coisa certa do nosso futuro. Quando ela virá, nós nunca sabemos. Isso não há um planejamento. Pode ser cedo demais, pode ser tarde demais. Enfim, nós não sabemos. Há pessoas que vivem muito e fazem muito pouco nessa vida. Há pessoas que vivem pouco aqui, têm uma passagem curta, mas foi intensiva, intensa. E assim por diante. Para isso não tem lógica. Mas a única coisa certa do nosso futuro é o fenômeno que nós chamamos de morte. Que infelizmente nós chamamos de morte. E é um fenômeno bastante reprimido. Eu não sei se vocês prestaram bastante atenção nisso. Ou seja, a gente não gosta de falar no assunto, não é? A sociedade também ela acaba encobrindo o fenômeno morte. Não sei se vocês prestaram atenção, mas os hospitais antigos ainda estão dentro da cidade. Mas os hospitais novos, eles são construídos fora da cidade, afastado. Por quê? Porque hospital nem sempre é sinônimo de saúde. É sinônimo de doença e talvez morte. Provavelmente morte. Então, vamos encobrir isso. E os cemitérios, a mesma coisa. Os cemitérios mais antigos ainda estão dentro da cidade. Mas os cemitérios mais novos, eles são construídos fora da cidade. Aqui ainda não tem esse fenômeno, mas na Europa, em muitas cidades, o cortejo fúnebre ele não passa por dentro da cidade. Ele passa fora da cidade. Para que as outras famílias não vejam. É claro que para tudo isso existem outras explicações técnicas também, do porquê construir hospitais fora, cemitérios, e não ter cortejos fúnebres dentro da cidade. Mas tudo isso ajuda para que o ser humano se iluda de que a morte nunca chega para a gente. Isso é uma grande ilusão. Nós assistimos a morte na televisão, mas a morte na televisão ela é sempre algo assim que acontece com o outro. Nunca é um fenômeno que vai acontecer comigo, ou com uma pessoa muito próxima. E aí quando acontece com uma pessoa muito próxima, o que acontece conosco? É aquela surpresa, né? Parece que a morte nunca existiu, e de repente a gente acorda para ela. Quando acontece uma morte próxima da gente, alguém parte, bem próximo, a gente fica chocado. Como se isso nunca iria acontecer. Ou seja, nós não somos educados para a morte. E ser educado para a morte seria algo fundamental. Por quê? Porque é a coisa mais certa da nossa vida. Os nossos queridos irão partir um dia e nós iremos partir também fatalmente. Agora, para nós cristãos, a morte não é um fato infeliz. A morte pode não ser um fato alegre. Prestem bem atenção nesse sentido. É claro que a morte não é alegre para nós. Ninguém morre e nós ficamos alegres. Não é? Ninguém faz a partida e nós ficamos alegres. A não ser eu só tive um velório que foi mais ou menos alegre, não é? Que foi o velório de uma tia do meu pai. Por quê? Porque a tia do meu pai, ela era uma pessoa extremamente bem-humorada. Então ela ria dela mesma.
Então acontecia uma desgraça com ela, por exemplo, ela caiu uma vez, ela já era velhinha, caiu no banheiro, quebrou a bacia, não é? Ela contava e dava risada, porque ela dava risada da sua própria. E aí eu fui fazer a bênção do corpo, não é? Aí eu falei, gente, quem conheceu a tia sabe muito bem que agora ela deve estar dando risada da gente, não é? E risada da sua partida, não é? Porque ela dava risada, enfim. Mas o fato é que a morte não é uma coisa alegre, é claro. Nós vamos sentir saudades da pessoa, nós não vamos ter mais a pessoa de carne e osso perto da gente e assim por diante. Então é um fato triste, mas não é um fato infeliz, porque infelicidade não é a mesma coisa que alegria, que aliás, não é a mesma coisa que tristeza. Tristeza é o contrário da alegria, e infelicidade é o contrário da felicidade. E são coisas bem diferentes. Nem sempre a pessoa alegre é uma pessoa feliz. E nem sempre a pessoa infeliz, ela fica triste. Tem pessoas que vivem sorrindo, mas no fundo são infelizes. E tem pessoas que nem sempre vivem todo o tempo sorrindo e são pessoas infelizes. Não é bem assim. A tristeza é um lance emocional nosso. Eu tenho meu lado emocional que por uma piada ou um fato que me toca eu dou risada. E tem momentos de profunda tristeza que me chateiam. Mas isso não quer dizer que a minha vida está sendo infeliz por causa disso. Eu tenho fatos que me chateiam e me deixam triste. E eu tenho fatos que me alegram. Isso não quer dizer uma vida infeliz. O que é infelicidade? É quando eu não encontro sentido. Uma vida infeliz é uma vida sem sentido. É uma vida onde eu olho para mim mesmo e não vejo sentido nela. Por que eu estou vivendo? Por que eu estou aqui? Isso é infelicidade. Isso não é tristeza, isso é infelicidade. E a morte, para nós cristãos, ela não é infeliz, porque ela tem um sentido. E o sentido é justamente a mensagem que a Páscoa nos trouxe. A morte, ela não é o fim da existência. Ela não é o fim da vida. A vida não termina com a morte. Mas a vida continua e atinge a sua plenitude com a morte. A morte, ela é uma passagem, ela é uma Páscoa. Uma Páscoa onde, para quem vai, atinge a ressurreição e atinge a completude da vida. Esse é o sentido da morte. E aqui a morte é extremamente feliz. É que nós somos bastante presos a nós mesmos. Então, quando alguém parte, nós sentimos mais a falta ou a presença da ausência do que nós pensamos na pessoa. Nós deveríamos pensar na pessoa que vai e não pensar somente em nós que ficamos. E se nós pensamos na pessoa que vai, essa pessoa atinge a plenitude. Ela atinge a iluminação do seu ser. Se nós aqui temos limitações de físicas, socioeconômicas, culturais, intelectuais e assim por diante, com a morte, com essa Páscoa, nós atingimos a completude do nosso ser. E aí nós não temos mais limitação. É isso que o Cristo quis nos mostrar, o evangelista quis nos mostrar com a transfiguração do Cristo. E é isso que o Cristo quis nos mostrar com a Páscoa. E é justamente assim que ele termina o Evangelho. Ou o evangelista termina o seu Evangelho, mostrando que a vida, ela atinge a sua completude no final. Então o horizonte do cristão é um horizonte feliz. O cristão que é cristão convicto é aquele que caminha convicto da sua ressurreição, da sua completude. Então ele não tem medo da morte. Pelo contrário, ele a espera, ponto final. Se aconteceu hoje, ótimo, tranquilo. Agora, o cristão tem outro desafio.
A ressurreição, ela é um presente de Deus. A ressurreição, ela é algo que já nos foi dado por Deus. Então o horizonte do cristão é um horizonte feliz. Mas existe o outro lado da moeda. Eu sempre digo isso em velórios, eu sempre digo o seguinte, olha, a pessoa que foi, tenho certeza, agora ela está torcendo para que vocês façam mais do que ela conseguiu fazer. E eu tenho certeza, eu tenho certeza que todos aqueles que partem ficam torcendo para a gente, para que nós todos possamos fazer muito mais do que eles fizeram, do que eles conseguiram fazer. Esse que é o ponto. E aqui vem o outro lado da moeda. O cristão que não reprime a morte, a ideia da morte. O cristão que sabe que a morte é uma Páscoa, que sabe que a Páscoa é ressurreição. Ele pensa nos seus minutos de vida. Ele pensa no agora. Ou seja, ele valoriza o agora. O agora, o momento presente, tem que ser um momento significativo. Já que a morte é certa e nós não sabemos quando ela vem, o momento presente é significativo. Aquela palavra que eu tenho que falar, eu tenho que falar agora. Aquela conversa que eu tenho que ter, eu vou ter agora. Aquele gesto bonito que eu tenho que fazer agora. Se eu quero viver a partilha, eu tenho que viver a partilha agora. E assim por diante. Se eu quero ser amigo, a amizade tem que ser expressada agora. E assim deve ser a caminhada do cristão. A caminhada do cristão é uma caminhada onde cada dia é valorizado. Como um dia que tem que ser um dia feliz. Pode não ser um dia alegre, mas é um dia feliz. Ou seja, um dia que tem sentido de eu viver. Eu estou vivendo com sentido. E é essa a nossa missão. Eu sempre me lembro da frase do Nietzsche, que diz assim, para nós não importa tanto a eternidade, mas a eterna vivacidade. Isso é que nos importa, porque a eternidade é um presente de Deus. Foi dado para nós. Mas a eterna vivacidade é uma decisão nossa. Nós é que temos que decidir se a nossa vida tem que ter sentido ou não. Nós é que temos que viver como salvos ou como condenados. É o que o Evangelho diz. Isso é uma vida muito concreta. Isso é decisão concreta. Eu ajudo ou não ajudo? Eu faço bem ou faço mal? Ou eu sou omisso? E assim por diante. E a vida é feita por decisões. A vida é feita por escolhas. E são essas escolhas que determinam a nossa caminhada aqui. E vocês sabem o que vai valer a pena? O que vai valer a pena, ou o que está realmente em jogo, e aqui nós falamos em juízo final e tudo mais. Sabe o que é o juízo final? É quando eu chegar na minha Páscoa definitiva, na morte, olhar para trás e poder falar assim, valeu a pena. Valeu a pena. A minha passagem por aqui deixou o mundo um pouco melhor. A minha passagem por aqui agitou um pouco o mundo. A minha passagem por aqui fez muitas pessoas pensarem e refletirem sobre sua vida. A minha passagem por aqui foi ótima. É assim, desse jeito mesmo que tinha que ser. Isso é que vai valer a pena. O duro, e é aqui que nós temos que ter medo, é de nós olharmos para trás e falar, puxa vida, quantos momentos eu desperdicei. Puxa vida, como eu poderia ter sido mais e eu não fui. Como eu poderia ter anunciado a palavra de Deus em gestos concretos e eu não fiz. Como eu poderia amado mais e eu não amei. Como eu poderia ter sido solidário mais e eu não fui. É esse o ponto. E aqui está o grande medo do cristão. O medo do cristão, ele não tem medo da morte, mas ele tem medo da não vida, de não viver. Esse é que é o ponto. E aqui está a grande mensagem do final do Evangelho de hoje. Ide pelo mundo e anunciai o Evangelho. Isso não quer dizer falar amém, aleluia a cada momento. Isso quer dizer amar concretamente.
É viver o amor ao próximo de uma forma muito concreta. Isso é anunciar o Evangelho. Porque Jesus anunciou o Evangelho dessa forma. Jesus foi solidário ao extremo com as pessoas. E é essa a nossa missão aqui nesse mundo. É transformar o mundo lá fora no mundo mais justo, no mundo mais fraterno, no mundo sem ilusões, no mundo de pé no chão, onde a comunhão é vivida de forma concreta entre nós. E é isso que vai dar sentido à nossa vida. Então que cada um aqui possa pensar no seu dia a dia. Que cada dia seja um presente para Deus. Que cada dia seja um dia significativo, um dia feliz, apesar das tristezas. E com as alegrias, é claro. Mas que cada dia nosso seja um dia de oferenda a Deus. E um dia onde eu pense, puxa vida, aqui eu vivi. Realmente eu posso apresentar esse dia para Deus. E aí sim, na nossa Páscoa definitiva, nós vamos olhar para trás e vamos dizer assim, pô, eu vivi mesmo. Aqui eu passei e eu posso dizer que eu cumpri uma missão muito boa, uma missão muito legal. Eu transformei os ambientes aonde eu passei. Que cada um tenha essa felicidade de poder olhar para trás. Porque a felicidade da ressurreição já está prometida para cada um de nós.